Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor André. Estamos iniciando mais uma videoaula do nosso curso de Gestão de Projetos, onde abordaremos hoje o tema Escopo do Projeto. Nós já estamos aí numa sequência de aulas, falamos lá dos conceitos iniciais, depois falamos de custos, né? Agora vamos abordar também a questão do escopo do projeto. E já até comentamos, né, naturalmente nos conceitos iniciais e também quando falamos em custo, citamos um pouco aí do escopo, né? E hoje nessa videoaula nós vamos detalhar um pouco mais esse assunto. Então, vamos lá. Planejamento de escopo. Já vamos entrar nos detalhes específicos aí do que é o escopo e o seu planejamento, mas por esse desenho inicial, nós conseguimos ter uma ideia bem clara, né, dos objetivos, né, e do porquê fazer esse controle, esse planejamento de escopo e qual é a sua consequência natural. Então nós temos aí esse desenho que faz a representação do escopo, do tempo e do custo. E no momento aí onde todos esses itens se interrelacionam, eu tenho um Q, né, um Qzinho ali que é a qualidade. Então, quando eu tenho um controle do escopo, do tempo e do custo, eu estou falando em qualidade desse projeto. Vamos seguindo. Mas vamos lá, né? Vou começar com as definições. O que é propriamente o escopo de um projeto? Nós já falamos aqui várias vezes em escopo, né? Talvez você já tenha lido, já tenha ouvido falar muito sobre essa palavra. E o que ela significa? Escopo de um projeto, né? Vamos fazer aqui essa leitura juntos, mas nada mais é do que a soma de todos os recursos e etapas necessárias para se chegar ao resultado esperado de um projeto. Então, quando eu falo em escopo, nada mais é do que a soma de tudo que eu vou utilizar, de tudo que eu vou precisar, todas as etapas necessárias, né? Na videoaula passada nós falamos um pouco aí sobre as subdivisões de projetos em etapas menores que facilitam o controle, facilitam a gestão. Então, a soma de tudo isso, chegando no resultado, no objetivo esperado do projeto, é o que nós podemos chamar de escopo de um projeto. Então agora você já tem aí a definição do que é essa palavrinha. Vamos abordar um pouco então agora do planejamento desse escopo. Nós vamos citar aqui algumas técnicas, algumas, né, possibilidades de gerenciamento do escopo, mas naturalmente, né, de repente você já faz de alguma outra forma, né? Nós estamos citando aqui mais a literatura clássica, né, alguns modelos mais clássicos, e não abordando todos ainda, naturalmente também, né? Selecionamos alguns. Nós vamos falar um pouco aí sobre a estrutura analítica de projetos, que é uma das formas de criar essa estrutura de controle do projeto, né? E vamos aí para a definição do escopo. A gente já falou o que ele significa, né? Mas falando agora em termos de gestão, né? Uma declaração detalhada, né? Uma declaração muito bem, minuciosamente elaborada e que vai servir de base para as futuras decisões do meu projeto. Então, quando eu falo em escopo de projeto, vamos dar exemplos aqui para não ficar uma teoria muito, né, muito distante da realidade e começar a trazer algumas correlações. É muito comum a gente falar em alterações de escopo ou, de repente, diante de uma solicitação de mudança, questionar se isso está dentro ou não do escopo de um projeto. Isso quer dizer, está dentro daqueles planejamentos iniciais? Isso que nós estamos discutindo faz parte daquilo que foi elaborado como objetivo do projeto? Então, só para exemplificar um pouquinho o que é essa questão da definição detalhada do escopo e o seu sucessivo controle. A estrutura analítica do projeto, né, que nada mais é do que a subdivisão das principais entregas do projeto, né, do trabalho, divisão desse trabalho em componentes menores. Isso, como nós já vimos um pouco na nossa videoaula passada, facilita a organização, facilita o controle, né, facilita a verificação da qualidade do projeto. Quer dizer, todas as etapas elas estão ocorrendo dentro daquilo que foi planejado. Que faz parte aí, né, mostrando agora nesse próximo slide, que é a verificação do escopo e o controle do escopo, que são etapas aí da gestão do escopo de um projeto. A verificação do escopo é a formalização, né, da aceitação das entregas dos projetos,
Então, o que é verificar o escopo? Vou controlando, né, e vou formalizando a aceitação. Essa formalização, ela pode ser feita de diversas formas, e inclusive existem modelos, cada empresa tem aí o seu modelo, cada projeto exige um nível de controle, mas existem inclusive termos formais mesmo, onde o cliente, os stakeholders do projeto, eles vão formalizando esses aceites, quer dizer, as etapas que foram, né, cada uma das etapas lá da estrutura analítica de projeto que foi desenvolvida, né, existe esse aceite de que ela foi desenvolvida e está de acordo com aquilo que foi planejado. Então isso faz parte desse processo de verificação. Controle das mudanças no escopo do projeto, né, é muito importante isso, nós já falamos aqui também algumas vezes, né, o planejamento, o escopo de um projeto, ele pode sofrer alterações. As alterações, via de regra, são quase que inevitáveis, né, ao longo da execução de um projeto. O importante é que nós tenhamos sempre muito bem controlado e mapeado quais foram essas alterações, até voltando, né, pela questão dos impactos que isso vai trazer no tempo, no custo, né, portanto, impactando de novo no projeto como um todo, na qualidade desse projeto. Aqui apenas vamos formalizar também, né, deixar aqui separadinho o que é o escopo de um produto, o que é o escopo de um projeto, até porque a gente acha que na nossa primeira videoaula nós falamos lá, né, que, aproveitando para relembrar um pouco, né, um projeto ele tem um período, ele tem um tempo definido, ele tem início, tem meio, que é o desenvolvimento, e tem um fim. Né? Então, enquanto o projeto, né, está sendo desenvolvido, né, nós temos aí todo esse controle. A partir do momento que esse projeto gera um produto, é uma outra, né, encerra-se a fase de projeto e começa um outro tipo de controle. Então, eu tenho o escopo de produto, que são as características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado. Então, isso é uma situação. Escopo do projeto é o trabalho que precisa ser realizado para entregar um produto, um serviço ou um resultado, né, com suas características e funções específicas. Então, diferença. São as características e funções do resultado final, que pode ser um produto, um serviço, né, o resultado aí esperado. E o outro é o trabalho que precisa ser realizado para se chegar a esse ponto. E aí sim faz parte do projeto. Ainda falando em planejamento do escopo, sequência aí, né, cada projeto exige um balanceamento cuidadoso de ferramentas, fontes de dados, metodologias, processos e procedimentos. Então são várias palavrinhas aí, né, mas quando a gente fala em balanceamento cuidadoso, quer dizer, um equilíbrio entre ferramentas, e as ferramentas de um projeto, elas podem ir desde ferramentas de gestão desse projeto, então, por exemplo, um software de controle do projeto, né, até as ferramentas mesmo que vão ser executadas para o desenvolvimento do projeto, então um equipamento, né, físico mesmo para desenvolvimento, a fonte dos dados, né, então de onde vêm os dados que vão ser a base para esse meu projeto, e eu preciso sempre tomar cuidado, né, porque vamos falar, por exemplo, em projetos de software, em projetos que envolvam, né, uma quantidade de dados armazenados. Se a minha fonte de dados não for segura, não for confiável, o resultado final do meu projeto é comprometido. Então, há de se ter esse cuidado. A metodologia, todo projeto envolve uma metodologia. Quer dizer, de que forma? Metodologia vem da palavra método. Então, é o estudo do método, é a forma pela qual, é o método que eu vou utilizar para colocar esse projeto em prática. Processos, né, é uma sequência de ações, são processos que serão executados e que vão me levar ao resultado. E os procedimentos, conjunto de procedimentos, de regras, de especificações dentro das quais todos os envolvidos no projeto e todos os processos do meu projeto devem se encaixar. Então, o planejamento do escopo ele envolve o equilíbrio entre todas essas partes, entre todas essas ações, entre todos esses itens. Né? Que se um ou outro aí ficar desequilibrado, ele compromete o resultado final.
Políticas organizacionais. Né? Políticas organizacionais, como o próprio nome já sugere, né? Ela está relacionada com a forma de trabalho, com a política que a empresa, a organização adota. Então, por exemplo, meramente ilustrativos exemplos aqui, mas dependendo do ambiente, da organização onde eu me encontro, tem lá o ambiente de inovação, de retenção, de fidelização, as questões de como enquadrar as etapas ou os projetos, né, separações entre o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial. Para cada projeto, para cada organização, vai existir uma metodologia e uma política. Então é por isso que a gente diz que os projetos também, embora sejam parecidos em essência, mas eles são únicos. Né? Por quê? Por que eles são únicos? Por que cada projeto é um projeto único? Porque ele atende a uma organização. E por definição, as organizações, as empresas, elas também são únicas. Né? Porque cada uma delas tem uma metodologia, cada uma delas tem uma política de trabalho. E os projetos devem estar alinhados a essas políticas, a essas metodologias. Então, não dá para ter aquela receitinha pronta de copiar exatamente o que foi feito em uma e aplicar em outra e esperar que o resultado seja o mesmo. Eles podem até ser parecidos, mas não necessariamente idênticos. Porque se você pegar duas organizações que fazem a mesma coisa, não necessariamente os processos e procedimentos são os mesmos. Então, essa sutileza, né, de controle também tem que ser considerada nas políticas organizacionais, que faz parte do planejamento do escopo de um projeto. Voltando a falar um pouquinho na estrutura analítica de projetos, e agora dando um exemplo mais detalhado aí, né, já falamos, ela é uma decomposição hierárquica orientada à entrega do trabalho. Então, eu posso dizer, talvez assim, não é a definição perfeita, mas para ilustrar um pouco mais, se eu fosse pegar, por exemplo, um cronograma, né, a estrutura analítica de projeto seria cada um dos itens, a cada uma das tarefinhas, que tem um início e um fim, né, comparativamente, tá? Não estou falando que é a mesma coisa, né, mas comparativamente, para a gente traçar uma analogia, seria mais ou menos isso. Né? Tem aqui um desenho que deixa isso mais nítido. Tenho lá o objetivo do projeto, quer dizer, o escopo final do meu projeto, e aí eu tenho as etapas 1, etapa 2, etapa 3, posso ter quantas etapas forem necessárias. Cada uma dessas etapas, por sua vez, vão ter subetapas, e essas subetapas podem ter N tarefas. O fato é que ao final da execução de tudo isso, eu tenho o objetivo do meu projeto. Eu tenho o projeto concluído. Então, a estrutura analítica de projeto nada mais é do que uma estrutura muito parecida com essa, onde eu faço a decomposição das etapas, né, de tudo aquilo que eu preciso executar em unidades menores. E aí o interessante dessa estrutura analítica de projeto é que, por exemplo, em cada um desses níveis, em cada uma dessas etapas, eu posso atribuir um responsável, eu posso especificar as ações, né, ou seja, o que cada um vai fazer. Eu posso colocar prazos para cada uma dessas etapas, eu posso fazer uma estimativa de custos para cada uma dessas etapas, considerando naturalmente sempre o meu planejamento global. Mas eu pego esse meu planejamento global e isso serve de base para que eu possa ter uma ideia muito nítida do quanto cada uma das tarefas, cada uma das etapas desse meu projeto vai ter. Né? Por isso que ele é esse refinamento de controle. Outras estruturas, né? Um organograma. O organograma ele é uma representação hierarquicamente organizada. Inclusive, se nós formos pensar no desenho, ele é muito parecido com o desenho que eu acabei de mostrar da estrutura analítica de projetos. Um organograma representa exatamente os níveis, né, de organização do trabalho. Por isso que, via de regra, né, em muitas situações você acaba adotando a estrutura analítica de projetos e dentro dela distribuindo. Quando eu falei agora há pouco, né, que você atribui funções, atribui responsáveis em cada um daqueles níveis, de uma certa forma eu começo a distribuir, né, hierarquicamente falando, as atribuições de cada um dentro do projeto. Outras estruturas, né, a lista de preços de materiais, que é uma tabela hierárquica das montagens, submontagens e componentes físicos
necessários para fabricar um produto manufaturado, né? Então eu tenho aqui algumas características específicas, lista de preços de materiais aplicada à fabricação do produto manufaturado. Então, se eu for fazer um serviço, meu projeto envolve a prestação de o resultado final dele é um serviço. Então, por definição clássica, a lista de preços de materiais não se enquadra, até porque materiais. Tá? Então, são apenas... por isso que eu falei que estamos aqui abordando algumas metodologias, algumas técnicas, e você, depois, no desenvolvimento do seu projeto, vai ver aquela que melhor se adapta ou não à sua realidade. A estrutura analítica de riscos, que apresenta uma representação hierárquica organizada de todos os riscos identificados. Nós vamos ter uma videoaula onde falaremos só sobre riscos, então não vou me estender no assunto aqui, mas é fazer mais ou menos a ideia da estrutura analítica de projeto com os riscos identificados. E aí eu vou organizar esses riscos de acordo com o impacto que eles podem trazer. A estrutura analítica de recursos, que é a mesma coisa, uma representação hierárquica organizada dos recursos por tipo. Então eu vou começar a categorizar os meus recursos pelo tipo, e dentro, obviamente, de tudo aquilo que eu vou precisar dentro do meu projeto, que já foi feito lá naquela fase inicial do planejamento. Mudanças solicitadas. Eu acho que nesse ponto vale a pena nós voltarmos um pouquinho a falas aí que já dissemos ao longo de várias videoaulas, mas todo projeto é sujeito a mudanças. É impossível praticamente você estabelecer, já falei isso nessa própria videoaula. Por quê? Porque de fato é isso. Por que os projetos mudam? Porque, em primeiro lugar, eles pertencem a organizações que são organismos vivos que estão sujeitas a mudanças. As necessidades do seu cliente, dos stakeholders, mudam. As exigências legais mudam. Então, naturalmente, os projetos vão mudar. Essa coisa de estabelecer um objetivo, estabelecer um escopo, e isso ser cumprido até o fim, é muito mais didático e teórico do que prático. Então nós temos que estar preparados para essas mudanças. E a verificação do escopo, como já lá no comecinho a gente disse também, só deixando formalizado aqui, é o processo de obtenção e aceitação formal pelas partes interessadas no escopo. Então pode ser um simples aceite num e-mail, pode ser um formulário específico, enfim, depende aí do nível e da complexidade do projeto que você está trabalhando. Mas é importante que de alguma forma você registre, até para fins legais e para fins de documentação do desenvolvimento do projeto, a aceitação, a verificação desse escopo. O ideal é que você valide tudo isso com os stakeholders antes de colocar em prática. Ao longo do desenvolvimento você vai validando e controlando se o que está sendo feito, desenvolvido, está de acordo com aquilo que foi planejado, e ao final você valida aquilo que foi entregue com o escopo e com o aceite lá dos envolvidos, dos stakeholders do seu projeto. Tudo isso constitui um conjunto de documentos formais do projeto e te dão garantias, inclusive também legais. Não que a gente já faça algo pensando em se defender, mas assim, até por questões comerciais, contratuais, às vezes você precisa ter documentos que comprovem aquilo que efetivamente foi feito, e que o seu cliente estava de acordo, que o stakeholder estava de acordo com o que foi validado, com o que foi controlado. Tá? Então, isso faz, quando nós trabalhamos com projetos, não dá para simplesmente ignorar toda essa parte burocrática, que muitos não gostam, mas faz parte desse processo de gestão. Bom, pessoal, e com isso nós encerramos também essa nossa videoaula falando sobre o controle, as definições do escopo e a gestão do escopo de um projeto. Deixo aqui novamente todos os meus contatos, aquela fala de todo final de videoaula, mas se você tiver dúvida, entre em contato, dúvidas, críticas, sugestões, por e-mail, por Skype, pela nossa plataforma, acessa e manda lá os seus questionamentos que nós vamos tentar te ajudar dentro
né, das suas necessidades. Nós procuramos abordar aqui as coisas de uma forma muito geral. Se você tem algo mais específico que queira tirar, entre em contato que nós vamos te auxiliar da melhor forma possível. Por enquanto é isso, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.